Chega mais torcida gloriosa, a torcida do Botafogo ligada aqui na nossa primeira edição, plantão glorioso para você, para a gente falar sobre o AJ, né? Arthur Jorge, que ontem esteve no Maracanã acompanhando a partida Flamengo e Grêmio para conhecer mais sobre o nosso próximo adversário de domingo, 18 horas e 30 minutos, Botafogo e Grêmio no Espírito Santo pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um olho no Maracanã e o outro olho no departamento médico. Ontem no treinamento a gente viu que 3 jogadores que estavam aí lesionados, né, fizeram parte do treino. Estou falando de Eduardo, estou falando de Marçal e até sabe de quem, cara? Do Pablo, pois é. Agora, se vai ter condição para jogar domingo, é outra história. Eu vou contar para vocês como é que está a situação desses jogadores. Eu sei que você está olhando para mim, pô, Guilherme, tá com a camisa da Argentina, ou seja, fechou com a Almada, né? Não, tava frio e o Gervásio me emprestou o casaco dele, tá certo? Muita calma nessa hora. Vamos lá para a vinheta? Bota aí, Maicão. Vamos lá, mais uma edição do Plantão Glorioso, mais uma, não é a primeira, né, Guilherme? Ah, tá, teve vídeo curtinho de manhã, é verdade. Teve vídeo curtinho de manhã, shorts, agora a nossa primeira edição pra gente já começar a planear essa partida Botafogo e Grêmio. O Grêmio jogou ontem no Maracanã, perdeu para o Flamengo 2-1, Flamengo que, aliás, é o líder do campeonato ao lado do Bahia, que também venceu. Então o G4 ficou da mesma forma. Bota a classificação aí, Maicão, para a gente ver que o G4 ficou quase da mesma forma, né? Quase inalterado, com algumas equipes tropeçando, né? Por exemplo, o São Paulo tropeçou. O Inter está lá em 10º, né? Mas está com jogos a menos, acabou tropeçando também, né? O Inter ainda teria a possibilidade de ser líder do campeonato se vencer os jogos que faltam, né? São 6 jogos que o Inter tem. O Flamengo, por exemplo, e o Bahia, que são os líderes, tem 8. Então o Inter poderia também chegar a 17 pontos, né? A única equipe que poderia aí alçar-se à liderança do campeonato, mas teria que vencer, né, os jogos. Empatou ontem dentro de casa com o São Paulo. Então o G4 está dessa forma: Flamengo, Bahia, Botafogo e Atlético Paranaense. Palmeiras venceu, ficou aí com 14, né? Tá ali bem próximo, tá chegando, né? E o Botafogo continua no bloco da frente. A ideia é essa, como eu falei no vídeo de mais cedo, né? Continuar no bloco da frente, tá sempre ali no pelotão de frente. Vai chegar uma hora que vai cair um pouco, vai perder, depois emenda uma sequência de vitórias, os adversários vão tropeçar também, isso é normal, não pode desgarrar, tá certo? E para não desgarrar, o Arthur Jorge esteve no Maracanã acompanhando a partida Flamengo e Grêmio, até para conhecer um pouco do adversário, que nesse momento tem 6 jogos também, tá? E está na 13ª colocação. Está um pontinho só acima da zona de rebaixamento. Só que o Grêmio, como eu falei, tem 2 jogos a menos, diferente do Fluminense, do Corinthians e do Vasco, né? O próprio Criciúma, que está na 17ª colocação, também tem 2 jogos a menos. Então, se o Criciúma pontuar, ele já joga o Fluminense, né? Ele tem um saldo melhor do que o Fluminense. Então, aí empatou o próximo jogo atrasado, ele já joga o Fluminense para a zona de rebaixamento, tá? Então, assim, o Arthur Jorge, obviamente, tirou as suas conclusões. Durante boa parte da partida, eu vi o Grêmio melhor, tá? Eu vi o Grêmio, não vou dizer dominante, porque o jogo foi muito ruim, né? Durante grande parte do primeiro tempo, Flamengo e Grêmio foi muito ruim. Depois passei a ver Palmeiras e Vasco. E o Flamengo fez um gol numa jogada fortuita, no talento do Luiz Araújo, né? Que normalmente erra tudo. E dessa vez acertou 2 vezes, né? E fez os 2 gols contra o Grêmio. O time do Grêmio é um time que sente os desfalques, né? Vai jogar contra o Botafogo, além de, sim, o Soteldo, sem o Diego Costa, também não vai ter o Kahneman, que foi suspenso, né? Então, assim, vai ser um time com muitos desfalques e isso conta muito. O Botafogo também tem desfalques, mas pode ter retornos importantes, ou seja, o Botafogo vai ter mais possibilidades de variar tanto seu esquema tático quanto o próprio jogador, né, da posição, do que o Grêmio. Então a gente tem que aproveitar isso, sem contar que não estaremos jogando na Arena Grêmio, vamos estar
lá no Kleber Andrade, que é uma casa também para o Botafogo. Acredito piamente que estaremos, inclusive, com maior torcida lá no Kleber Andrade. Vai ter até mosaico, o pessoal do Movimento Ninguém Ama Como a Gente se superando, né? Vai fazer mosaico no Espírito Santo também. Terríveis, né? No bom sentido. Então, o Arthur Jorge de olho no nosso adversário. E aí, a gente fazendo uma análise muito fria, né? O Botafogo tem muita condição de vencer o Grêmio. Né? Fosse na Arena Grêmio, fosse no Newton Santos, no Kleber Andrade, o Botafogo está jogando muito mais bola do que o Grêmio. O Botafogo tem muito mais condição de vencer a equipe gaúcha. E vamos para mais uma vitória, tentar mais uma vitória. Até porque a rodada, ela pode favorecer, né? Então, vou mostrar aqui para vocês, ela pode favorecer. Eu tenho 4 horas da tarde no domingo, Atlético Paranaense e Flamengo. Bom, Atlético Paranaense do Cuca pode tirar pontos do Flamengo? Pode tirar pontos do Flamengo. O Flamengo pode chegar lá e vencer? Sim, é uma equipe melhor, né? Mas o Atlético Paranaense dentro de casa é um time chato, costuma pontuar, né? Ontem venceu o Criciúma. E o outro jogo é Criciúma e Bahia. Criciúma e Bahia. O Bahia é favorito também, mas o Criciúma vai tentar pontuar em sua casa, né? O Criciúma só conseguiu vitória, né? A única vitória fora de casa, um 4-0 em cima do Vasco. Vai tentar vencer pela primeira vez na Série A jogando no Heriberto Rios. E o Botafogo, no mesmo horário de Criciúma e Bahia, pega o Grêmio no Kleber Andrade. Né? Então, todos os 3 primeiros colocados vão jogar fora de casa. Só o Botafogo vai ter a vantagem de jogar fora de casa num campo neutro. Né? Então, a gente espera que faça valer isso dentro de campo. Agora, o Arthur Jorge está com um olho no Grêmio e outro no departamento médico, porque no treino de ontem a gente teve aí, não vou dizer gratas surpresas, né? Mas surpresas. Né? O Pablo, o Marçal e o Eduardo treinaram com o grupo na reapresentação do dia de ontem, né? Se aproximam do retorno, eu já não sei, porque eu não acredito mais nessas informações de estão próximos do retorno. Não é porque estejam mentindo, não é porque a assessoria está mentindo, é porque o próximo de cada um depende do contexto, né? Acho que depende do conceito de próximo. O pessoal fica brincando que lá em Minas, né? Tá pertinho, é só você andar mais um pouquinho, que o pertinho do mineiro é diferente do pertinho do carioca, por exemplo, e tal. Enfim, cada um com a sua noção de tempo e espaço. Agora, eu entendi a noção de tempo e espaço no Botafogo. Quando fala bem próximo do retorno, 1 mês, 2 meses, quando o assunto é Pablo e Marçal, tá? Porque, ó, esse papo de próximo já tá rolando há muito tempo. O Eduardo, eu acredito que realmente esteja mais próximo do que o Marçal e o Pablo. Por quê? O Thiago Franklin trouxe ontem essa notícia em primeira mão e depois a gente foi conferir e realmente o Eduardo, dos 3, foi o único que participou de toda a sessão de treino do Botafogo. Né? O Pablo e o Marçal treinaram normalmente, todavia não participaram da sessão de treinos completa, integral. Né? Então, por isso, vamos, claro, acompanhar o treinamento de hoje, sexta-feira e sábado, para saber se realmente só o Eduardo ou os 3 jogadores estão à disposição. E se estiverem à disposição, não sei se serão relacionados, né? O Pablo é até importante que seja, né? Não por a gente precisar dele e tal, mas você precisa ter mais zagueiros realmente na lista de relacionados. Pode acontecer alguma coisa com algum deles, né? E mesmo que não aconteça, você quer substituir por cansaço e tal, é bom você ter zagueiros no elenco. O Marçal, enfim, tem ali o Cuiabano, que é o titular, o Hugo, que é o reserva, e o Marçal. Né? Mas o Marçal ainda assim é um jogador importante em termos de grupo. Eu vejo o Marçal ainda como... você toparia a renovação? Não toparia a renovação. Mas enquanto ele estiver no Botafogo, eu vejo um jogador útil. É um cara que defensivamente, nessa temporada, já foi muito importante. Né? A gente não pode também simplesmente esquecer o que aconteceu. Né? Nos jogos contra o Bragantino, o Marçal foi muito importante. O Marçal foi muito bem. Então, defensivamente, ele tem uma posição mais concreta ali. Ele é mais bem posicionado do que, por exemplo, o Hugo. Ele tem mais recursos defensivos do que o Hugo, por exemplo. Né? Então, vejo como um jogador importante nesse sentido, tá certo? Então vamos lá, vamos aguardar, né? Os próximos treinos para a gente saber aí se estarão na lista de relacionados. Bom, vamos aqui a algumas informações de utilidade pública, né? Você que está só aguardando, está com seu cartão de crédito ali só esperando para levar mais uma facada, chegou o momento. Vai ser junho mesmo, né? Informação também do nosso amigo Thiago Franklin de que o Botafogo planeja lançar sua nova camiseta preta
da Reebok ainda nesse mês de junho. Botafogo trabalhando aí para fazer o lançamento nesse mês. Dia 14 hoje, Botafogo teria aí mais a metade do mês para conseguir planejar o seu lançamento, né? Então o Botafogo já lançou aí a camisa número 1, a listrada, né? Camisa de goleiro, camisa de treino, de aquecimento e tal. A galera comprou o barulho, então a gente acredita, né? E o Thiago Franklin também, que no final do mês de junho tem aí previsão de lançamento dessa camisa preta, a branca ainda sem data planejada. E agora para você que é Botafogo em tudo que é lugar, em tudo que é esporte, e é isso mesmo, né? Noutros esportes, tua fibra está presente. Eu vou chamar a minha amiga Thaís Coutinho para nos atualizar sobre os esportes olímpicos no bloco GG Olímpico. Vamos ao nosso boletim. Chega mais torcida gloriosa, torcida do Botafogo ligadinha em mais um boletim GG Olímpico, que hoje vai trazer informações quentíssimas sobre a integração entre Botafogo Futsal e SAF Botafogo. Também vamos falar sobre os nossos atletas de remo e canoagem, que estão com os nomes super em alta, principalmente com a chegada das Olimpíadas de Paris. Mas antes, solta a vinheta. Fala galera, hoje eu vim contar sobre uma coisa que pouca gente sabe, mas que é muito importante, principalmente pra gente que acompanha bastante o futebol. Nessa última semana, os meninos do futsal do Botafogo foram submetidos a uma avaliação lá no campo anexo do Newton Santos. E essa avaliação foi feita pela SAF Botafogo, ou seja, futebol de campo, né? Participaram os meninos do Sub-10, 11, 12 e 13. E a ideia é pegar esses meninos que se destacam nas quadras e levar para as categorias de base. Para vocês terem uma ideia, no time sub-11 do futebol de campo, já tem 10 atletas que saíram do futsal, ou seja, 10 meninos que se destacavam e que agora fazem parte do futebol de campo. Nesse último final de semana até teve futsal lá em General Severiano. O Botafogo venceu bastante, a maioria das categorias sub-10, 11, 12 e 13 venceram. E o Marcos Henrique, que é o observador da SAF Botafogo, estava lá assistindo. E é claro que a gente espera que essa fusão dê certo, né? Porque é muito importante a gente conseguir fazer joias em casa. Então fica aqui a nossa torcida para que dê tudo certo. Bia Tavares e Lucas Vertem vão participar da terceira etapa da Copa do Mundo de Remo, que vai acontecer entre sexta-feira, dia 14, e domingo na Polônia. Eles são os nossos únicos atletas do remo que vão representar o Botafogo nas Olimpíadas de Paris, e essa vai ser uma das últimas etapas que eles vão ter para se preparar para a competição. Já no remo costal, o Botafogo conseguiu classificar 4 novos atletas para a seleção brasileira, visando o Mundial da modalidade. Então são Marcelo, Renato, Daiane e Thalita, se juntando a Kícia e Pedro Henrique, que já estavam classificados. No total, o Botafogo vai ter 6 atletas de remo costal visando o Mundial dessa modalidade. Para quem não conhece, o remo costal é uma modalidade nova, tá? E ela só vai ser inserida nas Olimpíadas de Los Angeles, nos Estados Unidos, em 2028. Ou seja, nessa de Paris ainda não vamos ter. Mas que bom, né? Que bom que estamos com atletas dessa modalidade, atletas bons que já se classificaram para a seleção e que provavelmente em 2028, nas outras Olimpíadas, vamos ter alguns atletas representando o Glorioso nessa modalidade nova. E Ana Sátila, nossa atleta multicampeã da canoagem, participou da segunda etapa da Copa do Mundo da modalidade na República Tcheca, chegou nas finais do K1 e do C1, não ganhou, mas chegou muito perto do pódio, o que significa que ela está tendo uma evolução muito grande. Ana vai ter um próximo desafio, que é a terceira etapa, que vai acontecer na próxima semana na Polônia. Esse foi um pequeno resumo de tudo que está acontecendo no Botafogo além do futebol. A gente sabe que no futebol tá tudo, ó, uma uva, mas a gente se importa também com os outros esportes. Afinal de contas, em outros esportes, sua fibra está presente. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Beijo no coração de todos, saudações alvinegras. Obrigado, Thaís. Boletim GG Olímpico no ar, e obrigado também você que acompanha o canal Gigante Glorioso. Não esquece de deixar o like nesse vídeo, se inscreve no canal, compartilha em todas as suas mídias sociais, porque você já sabe, aqui é Botafogo.